Bom dia a todos, eu sou Tom Souza, ao meu lado, pastor Jorge Luiz. Esse é o programa Igreja Betel, o programa da família sergipana. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia, Tom. Bom dia a todos que estão atenados com o programa da Igreja Betel, neste sábado, nesta manhã maravilhosa. Hoje que é dia 13 de abril, não é isso? 13 de abril de 2024. A Igreja Betel, que fica localizada, a sua matriz, no povoado Cantagalo, aqui em Capela, e em breve filial no município de Siriri. Pastor Jorge, qual é o tema do programa de hoje? O tema toda esta manhã, no dia de hoje, é falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 23. Vamos começar. Salmo 1. Salmo 1. Você que está aí do outro lado, quiser abrir a sua Bíblia para compartilhar a palavra de Deus. Antes disso, vamos seguir a regra do programa e começar com a oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome santo. Neste dia, Pai, nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, entramos aqui na tua presença através da oração. E a tua palavra diz que quem ora recebe a vitória. E desta manhã nós estamos alegres porque mais um dia o Senhor nos acrescentou. E aqui, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, que teu Espírito Santo possa abrir a mente, o coração dos nossos ouvintes nesta manhã. E nós possamos entender a tua palavra e colocar a tua palavra em prática. Abençoa, Pai, toda a igreja aqui no município de Capela, no estado de Sergipe, no Brasil. Abençoa os pastores, os líderes. Abençoa, Pai, toda a família evangélica. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge, quais os dias de culto, antes de voltar para o roteiro, quais os dias de culto da Igreja Betel no povoado Cantagalo e horário? Nós temos culto lá nas terça-feira, culto de oração, onde está sendo uma bênção, muitos irmãos ali orando, pedindo orações. Essa semana mesmo que passou, né, que estamos ainda, 2 irmãs pediram orações por enfermidade, e uma foi para o hospital na cidade de Estância e a outra para o hospital cirurgia em Aracaju. E todas as duas foram operadas e todas as duas já retornaram às suas casas. Hoje à tarde o pastor e uma equipe irá fazer a visita a essas irmãs. Quer dizer, a bênção de Deus através da oração. Então nós temos culto terça-feira, culto de oração. Sábado nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Doutrina, com unção no óleo. Domingo nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto com a palavra, né, com a mensagem e a impetração da bênção apostólica. Então é uma igreja que tem a marca da promessa. É isso aí, esse é o programa da Igreja Betel, o programa da família sergipana. Vamos em frente agora, prosseguir para o roteiro, a Bíblia. Vamos ler Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, aleluia, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto à ribeira da água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmão, que Deus abençoe a você que está do outro lado ouvindo a mensagem desta palavra, né? Que maravilha esta palavra. O salmista diz: bem-aventurado.
Bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então essa é uma palavra para você de conforto nesta manhã. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então você fique nesta palavra, em nome de Jesus. Programa Igreja Betel, programa da família sergipana, comigo, Tom Souza e o pastor Jorge, todos os sábados a partir das 9 da manhã até as 10. Pastor Jorge, qual o tema de hoje mesmo? O tema de hoje é Espírito Santo. E qual é a mensagem do Espírito Santo para aquelas famílias que tanto esperou esse programa através de nossas lives? É que o Espírito Santo, para você, meu amado, que está nas lives, é o Consolador. Nós vamos falar sobre 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São precisamente 9 horas e 20 minutos. Você fique, irmão e irmã, fique atenado, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador e ele vai falar ao seu coração nesta manhã. É isso aí. Qual o tema, qual a mensagem de hoje, melhor dizendo? A mensagem é o Espírito para as famílias que buscam algo impossível. No salmo que nós lemos, Tom, ele chama a atenção 2 versículos. O versículo 3 do salmo 1, você acompanha? Só corrigindo aqui, algo impossível que eu falo é um exemplo aqui, alguma doença que já está, diz alguma pessoa que está desenganada da medicina, alguém que está desempregado e acha que já bateu em várias portas e não está conseguindo emprego, você que tenta conseguir uma moradia própria, uma casa própria e não consegue e acha que nunca vai conseguir, é isso que eu falo de algo impossível. Quando nós, o homem ou a mulher de Deus, acha que está tudo perdido, temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas dificuldades, das nossas soluções. Então, como eu falei aqui sobre o Salmo, para você que está do outro lado, e você vai receber essa bênção em nome de Jesus, no versículo 13 ele diz: pois será como árvore plantada, a pessoa plantar os seus pés aos pés de Jesus, junto à ribeira de água, uma nascente de água, né? Nada vai faltar quando aquela água está passando num pé de planta, e a planta vai sempre prosperar. Por quê? Porque tem a ribeira da água. E aí ele diz aqui, e que dá o seu fruto no seu tempo certo. Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo certo. A palavra de Deus diz: tem tempo de plantar, tempo de regar e tempo de colher. Então tudo é o tempo. E o tempo não é o nosso tempo, Tom. É o tempo de Deus. Quando Deus quer, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirás? Né? E aí ele diz no tempo: as suas folhas não caem. Olha que maravilha! A pessoa nunca é abatida. Por quê? Porque a água está regada, e é regada em Jesus. Ele não cai, as suas folhas não caem. Tudo quanto fizer, ele prospera, né? O homem, a mulher de Deus, ele sempre vai ser uma árvore que prospera. Então você que está aí atenado na programação da Igreja Betel, nós estamos falando sobre a prosperidade, sabe, Tom? Então, a folha não cai, a folha não murcha, sempre o crente está para cima, sempre ele está atenado, ligado, tem que estar ligado. E no versículo 6 ele disse: porque o Senhor nosso Deus conhece o caminho de quem? Do justo. O caminho nosso, Deus sabe o nosso caminho. São precisamente, Tom, 9 horas e 23 minutos na nossa linda capela. Programa Igreja Betel, programa da família sergipana. Pastor Jorge, para os evangélicos que estão afastados da igreja, qual a mensagem que nós temos para hoje? Olha lá, o salmista diz: bem-aventurado é o homem, né?
Homem, mulher, aqui na palavra de Deus, homem e mulher é um só, é um sexo só. Né? Você que está afastado, né, Tom? Você que está cabeça baixa, atribulado, olhe para Jesus. A melhor coisa, Tom, é olhar para Jesus. Se nós olharmos para aquele que está lá, só pensando no lado dele, nós também fracassamos, né? Mas quando a gente olha para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da fé, aí a gente vai bem. Por que a gente vai bem? Porque nós estamos olhando para aquele que é o autor e o consumador da fé. Você que está assim, você não está perdido não, né? Nós olhamos bem para a trajetória do filho pródigo e ele disse, Tom, que estava perdido. Agora eu achei me perdido. Então você que está aí do outro lado, também que está assim, volte aos braços de Jesus. Esse não é um conselho. A palavra de Deus diz, nós não devemos dar conselho, mas é uma orientação. Voltar ao primeiro amor. Olha que coisa maravilhosa, Tom. Nós voltarmos aos braços de Jesus, né? Aquela mulher, a mãe de Jesus, Maria, mulher bem-aventurada, ela correu aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você, meu amado, minha irmã, meu irmão, meu jovem que está assim triste por algo que aconteceu lá na igreja, mas não olhe para esse algo. Olhe para Jesus, não olhe para o pastor, não olhe para o presbítero, não olhe para o diácono, não olhe para a liderança nenhuma. Olha para Jesus, volta aos braços de Jesus. Esta é uma palavra da igreja Betel, ali no povoado Cantagalo. São precisamente 9h26. Para os pastores que encontram dificuldade para resgatar esses evangélicos afastados da igreja. Qual a mensagem que o senhor tem para hoje? Olha, Tom, há muitos pastores que eles dizem assim, sabe, Tom? Ele diz, eu sou pastor. Aí quando nós vamos olhar para dentro dele, não acha nada. É pastor sem ovelha, é pastor sem o templo, é pastor desobediente, é pastor que Deus manda ele levantar o altar, Tom, e ele não levanta. Aí nós temos que olhar para Abraão. Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção para os teus servos, para os seus irmãos. Então, meu pastor, meu irmão, minha irmã, você que está desgarrado, e eu conheço aqui mesmo na nossa cidade, muitos pastores desgarrados, tá? Desgarrados. Volte, procure a igreja, procure alguns irmãos, peça orientação, desça na casa do oleiro, meu amado pastor. Porque até porque, pastor Jorge Luiz, apresentador aqui do programa A Igreja Betel, até porque a própria nomenclatura, pastor vem para pastorear. Para pastorear o quê? Ele é pastor de quê? É de ovelhas? Para o senhor ser pastor, o senhor tem que ter as ovelhas, correto? Exatamente. E aí quando nós encontramos o irmão, né, um pastor sem ovelha, um pastor sem uma expectativa, ele tem que ler a palavra de Deus, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que se consagrar. No Salmo 1 que nós lemos, no versículo 2, eu estou dizendo para um líder da igreja, um pastor que está atribulado, há muita tribulação, problema na residência, problema no trabalho. Olha lá que palavra maravilhosa. Antes, diz o Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer, né? Jesus chama nós das trevas para a luz. E aí ele diz aqui, o salmista diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqui é Deus falando para nós. E na sua lei, o pastor, o líder, medita dia e noite. Então ele não pode parar. Ele não pode parar. A Bíblia diz que quando a gente pega o arado, não devemos olhar para trás, olhar para frente. Porque quando olha para frente, ele prospera, ele cresce. Né? Coisa maravilhosa a gente começar os primeiros passos diante de Jesus e crescer, prosperar. Para os levitas que levam
através das mensagens nas igrejas, em shows gospel, qual é a mensagem que o pastor Jorge Luiz tem para o dia de hoje? Esses levitas, há muitos levitas que ele acha que ele é dono da garganta, sabe, Tom? Ele acha, na versão dele, ele acha que ele é importante. Mas a Bíblia fala que no meio do louvor, Tom, Deus habita. Então o louvor é uma mensagem. E o levita, em pleno século XXI, ele tem que cada dia mais descer na casa do oleiro. Saber que ele está sendo usado. E quem usa o levita não é o homem, não é a igreja, não é A e B. É o próprio Deus. Eu quero abrir um parêntese nesse assunto. Os levitas, pastor Jorge Luiz, qual é o correto da missão? Até porque a própria palavra já diz, missão, tem muitos que se intitula missionário, além de ser levita, missionário. A missão é levar a palavra. A Bíblia fala para o levita, aliás, através do levita, o nosso Senhor Jesus Cristo habita. Então, o que é que o senhor acha dos levitas que levam a palavra, cantam e diz abertamente que cantam para o Senhor, mas cobra a questão dos direitos autorais, primeiro ponto, e principalmente da internet. Eu estou falando isso porque aqui muita gente pensa que a gente não coloca um louvor. Porque não coloca um louvor, fica bonito. É porque se a gente colocar um louvor aqui, a live cai, a live derruba, eles derrubam a live. Porque dá direitos autorais, porque os cantores, os levitas, que diz que canta para o Senhor, não canta para o Senhor, canta para o bolso. Exatamente. E eu conheço vários que, para vir na igreja louvar, eles cobram. Né? E cobra caro. E a palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio do louvor, mas Deus quer receber um louvor perfeito, né? Um louvor da alma. Ali, quando a gente está louvando, a gente está glorificando o nome do Senhor. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que no louvor, o louvor liberta, né? O louvor levanta o astral do irmão. Muitas das vezes a gente está cabeça baixa, né? Assim, triste com alguma coisa que aconteceu. Aí a gente bota um louvor, né? Um louvor, não vou citar nomes de levitas importantes, mas um louvor qualquer. Aquele louvor levanta, aquele louvor faz bem a alma. Então, você, meu irmão, minha irmã, aqui da nossa cidade, das igrejas aqui na cidade de Capela, você que louva, quando você for louvar, ore. Agradeça a Deus pela sua garganta. Agradeça a Deus pelo dom que Deus concedeu a você. Ao término do louvor, não se vanglarie não, né? Vá ali no cantinho, senta e ora. Pai, obrigado. Obrigado, meu Pai, meu Rei, por este louvor. Que este louvor possa alcançar as almas atribuladas. E há muitas pessoas que estão na igreja esperando um louvor, esperando um levita levar a palavra, porque a palavra, o louvor é tão forte que ele liberta o cidadão, a pessoa está atribulada, aquele louvor entra na alma. Então, o louvor é super importante, mas eu vejo, amado Tom, que muitos irmãos e irmãs se vangloriam, dizem, eu sou importante. E importante é Jesus de Nazaré. Este é que é o importante. Então é preciso a gente refletirmos sobre essa palavra, né? Meditar na palavra de Deus. Para quem só liberta. Para quem está em uma cama de hospital nesse momento, qual a mensagem que o pastor Jorge Luiz tem para hoje? Então, muitas das vezes a gente se dispara, né, no leito da dor, e aí a gente chega ao momento da gente não ter nem força para orar. E aí é preciso louvar, né? E aqui no Salmo ele diz, antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Medita, né? Como é importante a gente gravar na nossa mente alguns versículos, né? Eu mesmo, em particular, digo para os amados irmãos que eu tenho um versículo bíblico que me acompanha desde o ano de 1980,
Em 1980, eu recebi na minha residência lá em Aracaju um irmão, ele era delegado, agora não é mais, mas ele é advogado, e aí ele me levou um presente para mim. Aí eu pensei até que era uma caixa de chocolate ou outra coisa, mas sabe, meu amado irmão e minha irmã que está atenado numa programação da Igreja Betel, ele levou a palavra de Deus. Ele levou a Bíblia e ele disse para mim, irmão Jorge, eu trouxe o maior presente, o presente de mais valor que eu entendo, eu trouxe para o irmão. Eu disse, oh, que coisa boa, foi a Bíblia Sagrada. E aí ele marcou, um versículo, e até hoje eu tenho esse versículo na mente. Você que está no leito da dor, medite no versículo que Deus já lhe deu. Eu tenho o versículo João, Evangelho João, capítulo 10, versículo 10, que ele diz, o ladrão veio, senão a matar, roubar, a destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida é a mudança. São precisamente 9 horas e 35 minutos. Esse é o programa Igreja Betel, o programa da família sergipana, apresentado por mim, Tom Souza, e o pastor Jorge Luiz. A Igreja Betel, que é sediada no povoado Cantagalo, aqui em Capela. Pastor Jorge Luiz, aproveitando a oportunidade que o senhor já começou meio que falar um pouco da sua vida evangélica, pode contar um pouco para nós como foi que o pastor Jorge Luiz ingressou no Evangelho? Olha, meu amado, como eu aceitei Jesus, né? Uma jovem da mesma idade minha, eu morava na residência dela, lá em Aracaju, na rua Joana Ribeiro, no fundo do Hospital São José, em Aracaju. E aí ela esteve lá, logo com o primeiro mês que eu estava residindo naquela residência, e ela foi lá e me convidou para ir à igreja. E aí eu disse para aquela jovem, uma rosa, eu disse, olha, eu não gosto muito de crente não. E aí ela baixou a cabeça e foi embora. No segundo dia, ela chegou de volta, à tardezinha, aí me convidou, rapaz, vamos para a igreja. E eu olhei para aquela jovem no segundo dia e eu voltei a dizer para ela, olha, dona Rosa, eu sou católico, apostólico, romano, não estou desprezando ninguém. Eu não quero que os irmãos pensem isso, que eu creio que tem muitos irmãos atenados. Mas eu, particularmente, disse isso para ela. E ela baixou a cabeça, e foi embora. No terceiro dia, foi terça, quarta. Na quinta-feira, de tardinha, 5h30, perdão, ela chegou na minha residência de novo e disse, Jorge, eu vim lhe convidar, nós estamos tendo uma conferência lá na igreja, é aniversário da igreja, e eu vim lhe convidar para você ir à igreja. Vamos lá, assiste o culto, né? Sem compromisso, deixa aqui, ninguém vai assim, apelar. Não, mas você vá. Aí eu olhei para ela e disse, e que hora a senhora vai, irmã? E ela disse, eu vou, 7 horas começa o culto, mas vai 6h30. Eu disse, vamos fazer o seguinte, para não ficar tão feio, a senhora passa aqui e eu vou. Olha, Tom. E aí foi Deus, usou aquela irmã. E aí eu fui à igreja lá, Presbiteriana Independente, Aracaju, na Avenida Simeão Sobral, 846. E a igreja é pequena, lotada de gente fora, gente dentro, eu lá sentadinho no meio, olha, daquela multidão, Tom. E aí o pastor, me lembro como hoje, no mês de outubro de 1980, ele fez um apelo, quem aceita Jesus como Senhor 1980. Tem tempo, viu? Tem tempo. E aí o pastor levantou a voz e disse, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aí, naquela multidão, Deus me levantou e eu levantei o braço e eu disse para o pastor, eu aceito Jesus, graças a Deus. E até hoje Deus tem falado ao meu coração. Então, aí eu fui, né? Ele disse, vem à frente, meu jovem. E eu fui à frente, ele orou por mim, derramou a bênção sobre a minha vida, aquele pastor Jonas está na glória. E aí eu cheguei até hoje. E não me arrependo porque eu tenho Jesus. São precisamente 9 horas e 39 minutos.
Qual foi a maior dificuldade que o pastor Jorge Luiz encontrou em se manter firme até hoje, e se teve alguma dificuldade muito relevante? Olha, Tom, nessa caminhada com Jesus, ela não é flor, ela é espinho. Isso eu entendo como espinho, porque nós temos muitos altos e baixos, muito disse-me-disse das igrejas. Graças a Deus que essa igreja, a linhagem presbiteriana, e muitos pastores que não conhecem, dizem, pastor Jorge já fala dos presbiterianos, porque eu nasci ali, foi ali que Jesus me chamou, das trevas para a luz. Então, muitos problemas eu enfrentei, muitas dificuldades, fiquei desempregado, mas sempre Deus ao meu lado, sempre Jesus me orientando. E hoje eu tive um chamado, né? Eu era diácono lá da igreja. Pastor Jorge Luiz até já contou um testemunho que teve uma época que ia para a igreja lá, acho que não sei se era na Barra dos Coqueiros, de bicicleta, não era? Não, ele era Aracaju. Levava os filhos todos de bicicleta. Eu saía de lá do bairro Sanatório com 2 filhos meus na bicicleta e ia. Os irmãos diziam, olha, o irmão de bicicleta é uma bênção. Mas eu não era nada, eu era simplesmente uma ovelhinha. Uma ovelhinha. E muitas vezes o irmão diz, eu não vou para a igreja porque eu tenho uma bicicleta. Não vou para a igreja porque eu estou de pé. Não vou para a igreja. Irmão, siga Jesus. E eu segui. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma estrutura. Né? Hoje sou presidente do Ministério Betel. Mas antes de chegar na igreja Betel... teve muito altos e baixos. Da presbiteriana, e o pastor... Como foi que o pastor Jorge Luiz ingressou na vida pastoral? Na vida pastoral, são precisamente 9 horas e 40 minutos. Na vida pastoral, eu estive chamado, né? E eu era missionário na época, eu era diácono e missionário formado. E aí fui pregar numa cidade, que nunca eu sabia que existia essa cidade, a cidade de Pedrinhas. É longe. É longe, ao lado de Buquim, né? Sim. É Buquim, Pedrinha e Tobias Barreto. É quase Bahia já. Quase lá na divisa. E aí ali, o missionário Jorge ganhou 8 almas para Jesus. E aí eu passei... Ainda era missionário a época. Missionário, era. Já consagrado pela presbiteriana? Era. Missionário. Missionário, era. Mas aí eu não poderia tomar conta daqueles irmãos, orientar aqueles irmãos. Por quê? Porque eu não era pastor. E aí eu retornando para minha residência em Aracaju, conversando com a minha esposa, aí eu disse, se é assim eu vou ter que voltar a estudar, o pastor tem que estar preparado, o pastor tem que ter uma vida regada na palavra de Deus. E aí eu voltei a estudar, fui fazer faculdade, e aí pronto, Deus foi me abençoando, e aí nós levantamos o altar em Aracaju, né? Levantamos, e agora nós estamos na cidade de Capela, e agora vamos ingressar na cidade de Siriri. Antes, peraí, tenha calma, a história é grande. Antes de chegar, primeiramente foi missionário através da presbiteriana. Da presbiteriana, o senhor assumiu a posição de pastoreio, de pastorear, mas antes da igreja Betel ainda teve outra igreja, não foi que o senhor pastoreou? Antes... A Arca da Aliança. Quando eu tive o chamado de pastor, e aí eu fui para a faculdade, ao término, fui consagrado, né? Muitos pastores, tem quase 30 pastores para derramar o óleo da unção, e aí eu ingressei na igreja Arca da Aliança, a primeira igreja que eu assumi como pastor. Ali eu pastoreei, ali no Conjunto Eduardo Pobres, a igreja Aliança. Depois eu saí da igreja Aliança, um pastor amigo nosso também está na glória, Igreja Pentecostal, o Poder de Deus na Terra, na cidade de São Cristóvão. Sim. Aí ele nos convidou e ele disse, pastor Jorge, eu estou um pouco cansado, venha nos ajudar. E aí eu entrei com a convenção, né? A convenção me autorizou e eu fui ajudar aquele pastor ali, na cidade de São Cristóvão, Igreja Pentecostal, o Poder de Deus. Passou quanto tempo ainda em São Passamos Cristóvão? 2 anos nela. Aí, na Arca da Aliança eu passei 1 ano. 1 ano. E aí depois... aí onde nasce a igreja Betel. Não, daí, não? Não. Aí a igreja Betel, nasceu aí, né? O pastor, ele veio da igreja... Por volta de que ano, mais ou menos, essa história? A saída da aliança, depois para outra igreja. 2010. Da denominação, né? Em 2010. E ali eu fui ordenado
E aí compramos um terreno na cidade de Pedrinhas e construímos uma igreja. E aí, o pastor, abrindo parênteses aqui, o pastor Jorge sempre procurando levar a palavra de nos lugares mais difíceis. E lá, aí foi que eu senti dificuldade. Primeira dificuldade, para Aracaju a Pedrinha. O transporte. O carro eu tinha, mas e a gasolina? É longe. Aí eu Quantos quilômetros de Aracaju a Pedrinhas? 110 quilômetros. 110. Aí, cadê o dinheiro? Eu tinha que me apertar um pouco. Mas eu senti a dificuldade ali, e aí eu fui conversar com um pastor amigo nosso, pastor Gerson Vilas Boa, que eu amo. Sim. E ali o pastor, ele disse para mim, pastor Jorge, nós vamos te ajudar. Eu vou fazer uma oferta toda semana, R$50, para você abastecer o carro e levar a palavra de Deus naquela cidade. E ali nós ganhamos muita gente para Jesus. Fizemos um evento lá, nós levamos 2 cantores e tinha mais de 300 pessoas. Por sinal, o prefeito e 2 vereadores estavam presentes. O prefeito é Zé do Bar, chamado Zé do Bar. Prefeito amado pela aquela população. Então aí a igreja cresceu. Mas aí com essa chegada da Igreja Batista Betel, o pastor Gerson Vilas Boa nos convidou. E ele disse, você não vai muito longe, porque é só, uma dorinha só não faz verão. Sim. E aí eu ingressei na Igreja Batista. Esse é o comentário que muita gente faz. Aí o cara disse, eu sozinho faço tudo. Rapaz, não faz nada. Nós dois aqui, ó, parceria. Né? Nós dois somos uma parceria. Se tiver eu e não tiver você, nós não vamos. Então tem que haver os dois. Toda uma conjuntura, né? São precisamente 9h45. Daqui a pouco, irmão, nós temos a palavra da parte de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Concluindo, e nós ingressamos na Igreja Batista. Ali nós ficamos 2 anos e 3 meses. Ao término do nosso... Porque eu estava muito acarretado, estava na minha igreja, tomando conta da igreja lá na cidade de Pedrinha, e também pastoreia da Igreja Batista Betel, na rua Teixeira de Freitas, no Salgado Filho. E aí eu corria demais para atender as 2 igrejas. Uma grande, muita gente, e outra menos pessoas. E aí foi quando eu me despedi dos irmãos, e hoje eu amo aqueles irmãos que aprendi muito ali na Igreja Batista, com aqueles amados. Então hoje nós estamos com os pés no chão, mas foi muita luta. O irmão que está do outro lado acha que nada, o pastor Jorge está falando, não, irmão, levar o evangelho em pleno século XXI é luta, é guerra. Só que nós somos vencedores. A palavra de Deus nos diz. Sair do conjunto Eduardo Gomes para o município de Pedrinhas, 110 quilômetros, sair de Aracaju para Capela. É chão, muito e agora estamos implantando aqui e vamos além. Outra dificuldade, povoado Cantagalo, um povoado que tem a água é abastecida através de caminhão-pipa, a comunidade não tem geração de emprego, mas o pastor Jorge, como sempre, levando a palavra bíblica nos lugares mais difíceis. Exatamente. Então, quando Jesus chama nós, somos guerreiros, somos soldados do exército de Deus. Então isso alegra, eu tenho plena certeza, irmão e irmã, que alegra o coração do nosso Deus. 9h47. Esse é o programa da Igreja Betel, o programa da família sergipana, todos os sábados, comigo, Tom Souza e o pastor Jorge Luiz. A Igreja Betel que é sediada no povoado Cantagalo, aqui em Capela. Pastor Jorge, qual é o tema de hoje? O tema é o Espírito Santo. Nós vamos fazer uma oração, Tom, e vamos ler a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, glorificamos, exaltamos o Teu nome santo. Neste momento, Papai querido, estamos diante da Tua palavra e queremos, Deus, que o Senhor fale através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Então você, meu amado irmão, minha irmã, receba esta palavra em nome de Jesus. Nós vamos ler, Tom, no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Você que está aí do outro lado, abra sua Bíblia e leia junto com nós, que diz assim a palavra de Deus. Mas, versículo 26, João, Evangelho, São João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas
aquele Consolador, o Espírito Santo, aleluia, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Que coisa maravilhosa esse texto, Tom. Ele diz, mas aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai visitar um ente querido ali no hospital, aquela pessoa que vai visitar um ali que está encarcerado, aquela pessoa vai fazer uma visita naquele que está abatido. Então nós hoje vamos fazer uma visita a um irmão que está atribulado. Aí nós temos o quê? O Consolador. O Consolador, irmão, Jesus, quando ele partiu para o céu, ele disse que não deixaria nós tristes, não deixaria nós atribulados, não deixaria nós cabeça baixa. O apóstolo São Paulo, aleluia, ele diz que nós somos mais que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que deixou o Espírito Santo para nos consolar. E ele consola, né? A gente ora e as coisas acontecem. A gente acorda de manhã, Senhor, obrigado, porque teu Espírito cuidou de mim, né? A gente dormimos e acordamos na paz do Senhor. E ele diz, eu sou aquele Consolador, o Espírito Santo de Deus. Foi Deus, o próprio Deus, né? Encarnado em Jesus, que desceu o Espírito Santo até nós. É preciso, amado irmão e irmã, você que está aí do outro lado, atente para a palavra de Deus, o Consolador. Ninguém consola ninguém. Ninguém faz nada por ninguém. Agora nós temos quem? A palavra de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus. É Ele que está ao nosso lado, nos orientando. É Ele que está nos guiando, consolar. Olha, às vezes uma criança, né? O pai vai lá, choteia a criança. Aí a criança começa a chorar. Aí vem a mãe e consola. Coisa boa. Vem a ser o Espírito Santo. Ele nos consola. Ele diz, filho, estou contigo. Filho, não fique triste. Filho, não baixe a cabeça. Filho, levanta a cabeça. Como é bom a família unida. E a família aqui que eu estou referindo é a família de Deus. É a família de Deus. A família que está reunida, né? Como é bom ter a minha mãe, ter meu pai, ter meus irmãos, meus sobrinhos. Uma família. Isso é consolo, né? Eu mesmo sou muito pegado à minha família, né? Você é meu sobrinho, minha cunhada, meu sobrinho, meus irmãos, minhas irmãs. Não, a minha família é tudo. Por quê? Porque Deus nos ajuda, nós unirmos a família, né? A família, e ele diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, né? Então, nós estamos aqui no programa da Igreja Betel, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos enviou. É como eu falei há pouco, se eu tiver eu só, eu não vou a lugar nenhum. É preciso nós dois termos conjunto de fala, conjunto de palavra, conjunto de toda a situação. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador. E quem enviou? O Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1. Em meu nome, Jesus disse, olha, o Espírito Santo do Pai virá a vós em meu nome. Olha que trajetória maravilhosa, né? Coisa bonita, né? O Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, e agora o Filho enviou o Espírito Santo do Pai. Para quê, Tom? Para nos consolar, para nos orientar. Então é assim que a gente vê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. No Salmo 119, versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quem traz essa palavra chama-se Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Esse vos ensinará, né? A gente então quer fazer algo, a gente pede orientação ao Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ele nos ensinar, para ele nos orientar. Esse sim, ele vai nos orientar corretamente. Todas as coisas. E vos fará lembrar, né? Sempre. Olha, quando a gente senta na mesa para a ceia, aí Jesus diz, fazei todas as vezes em memória de mim. Então a memória aqui o quê? É Jesus
que enviou o seu Espírito sobre nós, de tudo quanto vos tem dito. Então, se nós falarmos, o Espírito Santo vai colocar. A Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio. Quando o coração, sabe, Emília, está cheio de alegria, aí a gente fala alegria. Quando a gente está triste, só sabe falar tristeza. Quando a gente está atribulado, só falamos a tribulação. Mas nós temos o quê? O Consolador. Então, irmão, nesta manhã, neste dia, neste sábado maravilhoso onde o sol brilha, eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, jovem que está atenado no programa da Igreja Betel, busque o Espírito Santo. Não vamos fazer como a A e B diz que o Espírito Santo faz isso, aquilo outro. Não, o Espírito Santo ele consola, aleluia. O Espírito Santo nos ensina, aleluia. O Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo está na frente. Lá na igreja, todos os cultos. Começou o culto, antes de tudo, fala do Espírito Santo. Ora, desce na casa do oleiro. E aí o Espírito Santo nos orienta. Aí as pessoas dizem assim, lá, pastor, mas o culto é 1 hora só? Eu digo, pois é, porque o Espírito Santo nos orienta. Né? O Espírito Santo de Deus é quem manuseia a palavra, o louvor, a adoração, as orações. E quem leva, a nossa oração ao trono da graça, chama-se Espírito Santo de Deus. E às vezes eu digo, sabe, eu digo, irmãos, a oração hoje não passou do teto. Por que, pastor, não passou? Porque foi muito arrogante. E a Bíblia diz que os arrogantes não vai a lugar nenhum. Tem que ser aquela pessoa simples, né? Pessoa humilde, pessoa que é cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a mentalidade totalmente diferente, as ações dele é uma ação diferente, ele trata todo mundo com carinho, com amor, porque tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que quando Jesus foi batizado, aleluia, o Espírito Santo desceu sobre ele. E aí ele ouviu a voz, Santo, 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 este é o meu Filho amado. Então foi o quê? Através do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, que desta manhã você deve buscar uma igreja. Você que está afastado, busque a palavra de Deus através do livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Você que está afastado, você pastor que está nos ouvindo aí do outro lado, você está sem igreja, procure uma igreja, se afilie a uma denominação. Olha a minha trajetória como foi, né? Eu fui para a igreja Arca da Aliança, fui para a igreja Pentecostal, o Poder de Deus da Terra, fui para a igreja Batista, primeira igreja Batista em Aracaju. Agora eu estou pastoreando a igreja Betel, ministério. Há quanto tempo na igreja Betel? Hã? Igreja Betel há quanto tempo? A nossa igreja está há 18 anos, está lutando, né? Ganhando alma para Jesus. Só lembrando que o programa Igreja Betel, além de estar todos os sábados, das 9 até as 10 da manhã, ao vivo no Instagram Nilmar Davi, também nosso programa vai ficar gravado e postado no canal no YouTube, na página Jornal Fala Capela. Você pesquisa no YouTube Jornal Fala Capela, ou então pesquisa com o nome Programa Igreja Betel. Aí vai estar o símbolo do Jornal Fala Capela, que é a página Jornal Fala Capela. Você encontra, tem o programa com esse símbolo aqui, ó, Igreja Betel. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, com a apresentação é minha, Tom Souza e o Pastor Jorge. Pastor Jorge Luiz, culturalmente, aqui em nossa região, final de semana e começo de semana é onde acontece as feiras livres. Feiras livres, presta atenção. Feiras livres. Hoje, sábado, acontece Japaratuba, Siriri, domingo Pirambu, sexta Pirambu, domingo, tô esquecido agora, segunda Capela e Nossa Senhora das Dores. Aquelas famílias que tá chegando o dia de fazer a feira, mas a grana sumiu, não tem no bolso. Qual a solução que a Bíblia traz? A solução que a Bíblia traz é que você tem que orar. Busque a Deus, né? Senhor, multiplique o meu pão de cada dia.
Então, concluindo a mensagem, que Deus o abençoe a tantos quantos ouvirem essa mensagem da parte de Deus, né, falando sobre o Espírito Santo. E você que vai fazer suas compras, antes de comprar, ore a Deus. Pastor, tem que ser crente. Não, irmão, todo mundo é crente. Todo mundo é crente. A Bíblia diz que a partir do momento que crê em Deus. Agora tem os que obedecem e os que não obedecem. Existe uma grande diferença, né, pastor Jó? Porque de crer e ser o evangélico. Muita gente quer, não, eu sou ser evangélico é crente. Não, crente é todo aquele ser humano que crê em Deus. Agora entendeu? O que obedece. Agora, para ser evangélico, católico, umbanda, qualquer tipo de religião ou seita, aí já é outra história. Então você que vai fazer suas compras, pode pegar seu dinheirinho, ore, diga, Senhor, muito obrigado por esse dinheirinho que o Senhor nos concedeu, que eu possa comprar minhas compras e suprir as minhas necessidades, porque Jesus, irmão, ele supre as necessidades. A Bíblia diz que a viúva colocou a maior oferta, uma moeda, e a palavra de Deus diz que nunca mais na casa daquela viúva faltou o alimento. Que coisa maravilhosa, né? Tem aquela passagem bíblica do vaso que para botar o... Como é que se diz? Esqueci agora, pastor Jorge, me auxilia. O azeite. O azeite. Aquela senhora que esperou Jesus com o vaso para encher do azeite. Como é essa história aí da Bíblia? Por quê? Porque ela era uma mulher temente a Deus. É só para explicar, o pastor aqui é o pastor Jorge Luiz. Eu só sou apresentador do programa, viu, gente? Quem está assistindo pode ser, gente, o apresentador. Aquela mulher disse: olha, a minha amada cunhada gosta do Salmo 91. Nossa produtora aqui está, né? pedindo para ler o Salmo 91. Então, na próxima semana vamos trazer Salmo, viu, Tom? Salmo 91. Vamos ler daqui a pouco aqui um trecho rapidinho do Salmo. Sim, conclua então você ore, agradeça a Deus por aquele dinheirinho que Deus deu e você vai ter êxito, né? Você vai dizer: Pai, obrigado por esse dinheiro que eu tenho. E o Senhor vai me ajudar, que eu vou comprar todas as minhas mercadorias, minha feira, e Deus vai abençoar. Então eu creio em um Deus que pode todas as coisas, um Deus Jeová Jireh, um Deus de providência, um Deus que faz coisas onde não tem coisa. Ele abre porta onde não tem a porta, não. Então, ele abre o cadeado onde não tem o cadeado. E aí, às vezes, a gente não entende o agir de Deus. É como eu falei há pouco, agindo Deus, quem impedirás? Então, a palavra de Deus, ela é tudo. Não precisa você estar na igreja 24 horas. Não, você agradece a Deus, se acordou, se ajoelha ali, ou se senta, ou fica em pé, agradece a Deus e vai à luta. E Deus vai abençoar. Enquanto o pastor Jorge Luiz abre aqui a Bíblia no Salmo 91, eu vou aqui passar um recado. O segredo também, um dos segredos, né? Porque o primeiro segredo, primeiramente, para o pastor Jorge Luiz levar a palavra de Deus, sempre abrir as denominações, as igrejas em lugares difíceis. Primeiro segredo é a fé, a tamanha fé que ele tem em Deus, que colocar seu transporte, o seu carro para ir nos lugares mais difíceis não é para qualquer pastor não, que tem muito pastor que prefere que seu carro novo fique dentro da garagem. Essa aqui é a realidade. O pastor Jorge Luiz não. Bota seu carro em qualquer estrada para levar a palavra de Deus, seja lá onde for. E o segundo segredo que o pastor Jorge Luiz tem para poder tá ajudando nas obras é a própria profissão dele, a profissão dele tanto mantém ele quanto ajuda a manter as igrejas que o pastor Jorge Luiz abre, que é a empresa Elimar, né? Elimar Detetizadora, que você comerciante de supermercado, mercearia, padaria ou qualquer outro tipo de escola, colégio, né, como é conhecido, você encontra a Elimar Detetizadora pelo telefone 999441326. Não é isso, pastor Jorge? 999441326. A Elimar detetiza o seu comércio e fique em dias com a vigilância sanitária, não é isso, pastor Jorge Luiz? Esse é um dos segredos, porque é muito difícil você pegar o seu carro e abrir uma igreja em Pedrinha ou no povoado Cantagalo e o combustível e a manutenção do veículo, se o pastor não tiver um mantimento para isso, né, pastor Jorge Luiz? Deus nunca ele deixou faltar.
nunca faltou. Aí eu me lembro quando o pastor Gerson, ele disse, eu vou lhe dar 50 reais. Ele não me deu muito tempo não, só me deu por 30 dias. E aí depois de 30 dias eu comecei a trabalhar, né? E aí eu disse, pastor, Deus está me abençoando e eu vou andar com as pernas. E aí começamos até hoje. Hoje eu quero dar um alô para as irmãs lá do Eucalipto, né, do Sem Terra Eucalipto, lá para o outro Sem Terra lá em cima, cuidando do seu nome, né, o pessoal aí no povoado Cantagalo, outros irmãos lá no povoado Miranda, que também sempre vão lá na nossa igreja. Então, os capelenses, enfim, Deus abençoe a tantos quantos. Eu quero ler aqui somente 2 versículos. Salmo 91, né? Salmo 91, e na próxima semana nós vamos tratar desse assunto. Ele diz, aquele ou aquela mulher, o homem, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, o Espírito Santo faz com que nós descansemos no Senhor. Então, são precisamente 10 horas e 5 minutos em nossa capela. Programa Igreja Betel, programa da família sergipana, ao vivo todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Pastor Jorge Luiz, para aquele irmão, para aquela irmã que está nos assistindo através das nossas lives, no Instagram Nilmar Davi, na página no YouTube Jornal Fala Capela, que está com o coração aflito e não sabe como se aproximar da palavra de Deus. Qual a mensagem que o pastor Jorge Luiz tem para hoje? Eu quero dizer para você que está nessa situação, procure a igreja mais próxima da sua residência. Essa é a palavra de um pastor que tem experiência. Mas tem algum versículo, alguma passagem na Bíblia que... Esse versículo que a minha cunhada Emília trouxe, é uma maravilha para você que está do outro lado. Aquela pessoa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra da mão, a sombra da mão de Deus. A palavra de Deus diz que a sombra da mão de Deus protegeu o povo que saiu do Egito para a terra prometida. E Moisés viu a mão de Deus sobre aquele povo. Então, que a mão de Deus também cubra você, meu amado, meu irmão, que está ouvindo essa programação, você que está aqui da cidade de Capela, você, pastor, que eu sei que tem muitos pastores que estão afastados da igreja, muitos irmãos afastados da igreja, muitos irmãos aqui mesmo na nossa cidade, estão atribulados. Procure Jesus, procure estar abaixo da mão de Deus. Pastor Jorge Luiz, para quem mora aqui em Capela, e tem transporte próprio, para quem mora aqui em Capela e tem transporte próprio e quer visitar a Igreja Betel, ou até pode ser de outra cidade, e quer visitar a Igreja Betel no povoado Cantagalo, como encontrar a Igreja Betel no povoado Cantagalo aqui em Capela? Olha, meu amado, a Igreja Betel, ela fica no centro do povoado Cantagalo. A pessoa entra, né, no povoado, é a estrada de chão, e ao chegar na rua Calçada, tem a igreja católica. Tem uma rua, uma travessa. E o irmão entra ali, em cima, no posto da entrada, tem uma placa, Igreja Betel. Ministério Graça e os dias e aí de o culto? irmão entra e vê logo a igreja ali. E quais os dias de culto que o visitante pode marcar? Eu vou colocar na agenda aqui, tal dia eu vou lá na Igreja Betel. O dia e o horário, que é na terça, quinta, sábado e domingo, é isso? Culto na terça-feira, de 19 horas às 20 horas. Na terça-feira. Só culto de oração. Porque há muitas igrejas que dizem que tem culto de oração, mas só ora o pastor. Mas lá é o contrário. Lá o pastor só faz uma oração. Quem faz a oração é os irmãos. Fala com Deus, que Deus vai responder. Então, terça-feira, nós temos culto de oração. De 7 da noite às 8 da noite. No sábado, dia de hoje, nós temos um culto aberto, com muita adoração, muito louvor. É muitos irmãos que vai lá visitar, daqui das nossas igrejas, da nossa cidade. Quero dar um abraço para cada irmão, cada pastor, né? Muitos irmãos que vão lá na igreja visitar a nossa igreja, eles ficam maravilhados, a estrutura da igreja, como é a igreja, né? E no domingo nós temos o culto normal, com louvor e adoração. No primeiro domingo de cada mês, lá nós temos a ceia, o dia da ceia, e é uma maravilha, né? Todo mundo fica em pé, de redor da mesa,
onde Deus me dá uma palavra, nós lemos a palavra, fazemos oração, os diáconos fazem oração, os presbíteros fazem oração, alguns irmãos fazem oração, faz todo mundo oração de agradecimento por mais um mês que passou, que seja mais outro mês de bênção. Então o dia da ceia lá não é nas carreiras, é uma ceia voltada para as coisas de Deus. É aquilo que Jesus diz: fazei todas as vezes em memória de mim. A memória é Jesus. Então nós queremos convidar você, né, no próximo mês agora, abril, maio, né? Primeiro domingo de maio, nós temos a Santa Ceia ali na Igreja Betel. Igreja Betel é a igreja que veio para ficar ali no povoado, salvar vidas. E além de ter a sede no povoado Cantagalo, também tem o programa da Igreja Betel, que leva a palavra de Deus também através da internet. E também estamos em busca de levar a palavra abrange, mais longe ainda, né, pastor Jorge? Exatamente. Eu creio que daqui uns dias nós vamos abrir levar o nosso ministério em outras cidades, né, em outros povoados, porque tem muita igreja, nós estamos na dúvida, mas também tem muitos falsos profetas. Precisamos falar a linguagem das pessoas, falar a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse foi o programa da Igreja Betel, né? Nós já estamos chegando ao termo. Chegamos ao final do programa da Igreja Betel. Coloca na sua agenda. Próximo sábado, a partir das 9 da manhã. A apresentação é minha, Tom Souza, e o pastor Jorge, trazendo a palavra bíblica. Pastor Jorge, vamos finalizar. Estamos chegando ao final. Sim. Estamos agradecer aí, né, quem está assistindo nossa live. Glória a Deus. Que Deus abençoe esses irmãos queridos, amados. Nós vamos orar, encerrando o culto em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, papai querido, por aqueles seguidores do Instagram, Nilmar Davi. Te agradecemos por Davi, irmão Davi, o Aiga da informação. Agradecemos, papai querido, por esse espaço que nós temos, eu e o Tom, né, aqui. Agradecemos a Emília por este espaço que ela cedeu para nós. Agradecemos, Pai querido, por esta manhã, pelo ar que respiramos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. E te agradecemos, papai, também por aqueles que estão atenados na programação da Igreja Betel. Abençoa todos os irmãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.